Bárbara, tudo bem? Tudo bem, Mauro. Sempre um prazer estar aqui contigo e com todas as pessoas que nos ouvem. Bom dia. Bom dia. Realmente é bem legal conversar com você, porque você esclarece muito. No começo da semana, a Folha de São Paulo divulgou essa reportagem estarrecedora, falando desta técnica de tortura de quebrar dedo de presos em 5 estados foram detectados. Não quer dizer que sejam só os 5, né? Pode ter mais. Mas em 5 foram detectados. Fiquei muito surpreso, porque desses 5 estados, 2 são governados pelo PT e um deles é governado por alguém que está na frente, na base de sustentação do governo Lula. Então, Amazonas, extrema-direita. Ceará, governo do PT. Pará, governo da base, né? O Jader, da base do Helder Barbalho, alguém fundamental na base do governo Lula. Rio Grande do Norte, governo do PT. E Roraima, governo de extrema-direita. Bárbara, conta, que história é essa? As fotos que tem na reportagem, coloquei só essa aqui, são de, nossa, revirar o estômago, assim, chocantes. As mãos totalmente... nossa, não dá para descrever, são fotos horríveis, realmente, do que foi feito com as mãos desses presos. O que está acontecendo, Bárbara? Mauro, acho que é importante lembrar de como nasce, né, essa força-tarefa. Então, a FTIP, que é a Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária, que atualmente mudou de nome, como várias empresas, inclusive das parcerias público-privadas, que com altos escândalos de corrupção, em alguns desses estados, inclusive, sobretudo no Amazonas, que só mudam de nome, mas continuam exercendo o mesmo papel e também as mesmas violações, né? Então, FTIP atualmente chama Focopen, que é Força de Cooperação Penitenciária, mas mantém a mesma doutrina, a mesma lógica. Essa Força de Cooperação Penitenciária, antiga FTIP, agora Focopen, é uma empresa privada ou é um órgão do governo federal? Não, órgão do governo federal. É um órgão do governo federal, é a criação de uma força que inicialmente tinha o objetivo de controlar crises no sistema prisional. No entanto, com o passar do tempo, Mauro, inclusive em 2019, com o então ministro Sérgio Moro, ela começa a ampliar a sua atuação de uma maneira mais violadora ainda. Como, por exemplo, essa força-tarefa se instalava nos estados e dava treinamentos aos policiais penais. Treinamentos baseados em extrema violência, né? Então, imagine, uma situação de crise, ela é totalmente diferente da rotina de um espaço de privação de liberdade. Treinar as pessoas como se vivessem, né? Se o sistema prisional vivesse numa guerra, é completamente inadequado. Então, ela começa originalmente nessa perspectiva de controlar a crise e ela termina, na verdade, fazendo um treinamento para que isso seja utilizado de forma sistemática no sistema prisional. E muitas pessoas, Mauro, me perguntam qual a posição do mecanismo, né, em relação a essa força? É distinção. Nós não precisamos de mais violência no sistema de privação de liberdade. Nós precisamos de dignidade. Nós precisamos de políticas de desencarceramento. Como você disse, quase 1 milhão de pessoas. Tem mais de 350 mil mandados em aberto. Já com a superlotação, já com a falência do sistema prisional, se essas pessoas chegam a entrar no sistema prisional, eu não sei mais qual o nível de colapso que ele pode produzir. Mas o que a gente precisa é de dignidade no cumprimento de pena e não de mais violência. Então, quando a gente está falando desses 5 estados em que é praticada essa técnica de tortura de quebrar dedo de presos, não é que seja uma coincidência que isso acontece em 5 estados, porque o sistema prisional é um sistema estadual, né? Então, não é coincidência que seja 5 estados. Acontece nestes 5 estados porque existe uma entidade do governo federal chamada FTIP, agora Focopen, ligada ao Ministério da Justiça, que orienta o sistema penitenciário nos estados a praticar tortura. É isso? Exatamente. Por exemplo, por que alguns estados desses, por que eles estão aí? Rio Grande do Norte, Roraima e Amazonas, a gente tem que lembrar daquela crise que teve, né, daquele massacre que teve em 2017. Então, a FTIP, ela começa atuando nesses espaços, né, e ela vai se expandindo para outros espaços que também chamam essa força-tarefa para, enfim, controlar inicialmente, possivelmente, supostamente, alguma crise. Mas ela começa nos estados onde houveram os massacres, que são esses 3 que eu citei, e ela vai se expandindo como toda a violência, né, que é muito bem-vinda e muito legitimada no nosso sistema prisional brasileiro. Eu quero dizer que tem mais estados também, esses foram os mais marcantes, porque, de fato, ela teve uma permanência maior, ela vai inicialmente para ficar 30 dias, mas esses 30 dias podem ser renovados infinitamente,
e teve permanências muito mais prolongadas, como no estado do Amazonas, que ela ficou 3 meses e conseguiu, né, deixar o que a gente chama no mecanismo de doutrina F-TIP, né? Conseguiu deixar o legado, né, implementar o seu modus operandi, que é sim baseado na prática de violência, de tortura física e psicológica em todos esses espaços de privação de liberdade. Em abril, nós estivemos no estado do Tocantins, e nós observamos também a presença do procedimento e que algumas vezes culminava naquela perspectiva de quebra do metacarpo, né? Que é isso aqui, né? Exatamente. Qual que é a ideia de fazer isso, né? Um dos idealizadores fala disso sem nenhum problema, né? Não esconde. Ele fala que quebrar essa parte, né? Enquanto eles estão com as mãos, o procedimento ele ficar um encaixado no outro, né? Sentados no chão e eles ficam com as mãos entrelaçadas na cabeça. Então fica ali favorável, você fica com essa parte das mãos aqui. Então a ideia é que com o cacetete você quebre o metacarpo e o objetivo dessa quebra é que a pessoa custodiada não possa mais pegar nenhum tipo de elemento para atentar contra qualquer pessoa e mesmo lançar pedras, né? Então essa é a narrativa, né, de justificar. Você nunca mais dobra o dedo. Você não dobra o dedo. Não dobra. E em todas essas inspeções que nós já fizemos por todo o Brasil, é impressionante. Você olha as pessoas, então, assim, você tem a quebra, né, dessa parte do dedo, ela calcifica, a gente sabe que o sistema prisional não oferece uma assistência na saúde, né, então a pessoa fica com aquela lesão permanente, né, realmente impossibilitando ela de fazer, né, uma movimentação adequada, enfim, comum. Impressionante. Agora, não são... A reportagem fala em 5 estados, né? Nesses 5 estados que mostrei aqui. Mas o que você está dizendo é que não acontece só nesses 5 estados, é isso? Exatamente. Como eu disse agora, em inspeção recente no estado do Tocantins, a gente também percebeu de forma extremamente violenta a prática desse procedimento, né, de forma sistemática, inclusive, como eu falei, eles têm que ficar, né, agachados, encaixados, com as mãos entrelaçadas. Inclusive, o procedimento era utilizado para fazer alguns trajetos. Eles pegavam algumas pessoas, colocavam em procedimento, elas tinham que ficar agachadas, pulando, né, para fazer algum tipo de trajeto, ou seja, algo extremamente... Opa! Deu uma travada aqui na... Absurdo. Eu gostaria de ressaltar algumas questões. Oi, voltei. Que Boa. seria pessoas com deficiências, pessoas com mobilidade, como assim, mobilidade reduzida, pessoas idosas, pessoas com problemas de coluna, de joelho, ou seja, não existe nenhuma consideração à questão de saúde dessa pessoa. Pessoas com transtorno mental, no Tocantins isso foi muito gritante, assim, muitas pessoas reclamavam, colegas denunciavam, colegas de cela denunciavam, falavam, olha, mas ele tem transtorno mental, ele não consegue compreender, né, essa medida. Às vezes a pessoa fala, ele leva um tempo, pessoas idosas reclamando, chorando, um desespero, porque ao dizer procedimento, não importa onde você esteja, o que esteja fazendo, se você tem mobilidade reduzida, você tem que ficar. Se você não se colocar naquela posição até a chegada do agente, você vai com certeza receber spray de pimenta, granadas e também balas de borracha. Bárbara, você tem uma ideia de em quantos estados isso acontece? Você falou de 5, tem esses 5 da reportagem, você já falou de Tocantins. Tem mais estados em que isso está acontecendo? Maurício, tem se proliferado de uma maneira muito rápida, né? Nós também estivemos em Santa Catarina recentemente, no mês de abril também, e também observamos a utilização desse procedimento de forma reiterada. Essa forma do procedimento ela tem se infelizmente, né, se expandido pelo Brasil como uma prática sistemática, né? Então, quando a gente olha para o cárcere e pensa naquele objetivo de ressocialização, o Brasil, de fato, não tem um hiato em relação a isso, tem um abismo inteiro, né? E o sistema prisional realmente não oferece nenhuma oportunidade de fato de ressocialização para as pessoas custodiadas. Então, eu posso dizer que o procedimento ele tem ganhado força. A gente destaca inicialmente esses estados porque ele é o procedimento completo, inclusive com essa quebra, né, dessa parte dos dedos, essas foram mais violentas, mas em si o procedimento de ficar encaixado, de colocar as pessoas de procedimento, nuas, em pátio de sol, com muitas horas de exposição ao sol, para que fiquem machucadas, enfim, isso tem acontecido cada vez mais em todas as partes do Brasil. Agora, Bárbara, é chocante. É realmente, verdadeiramente chocante. A pessoa está presa.
Então, ela está lá à mercê do sistema, está presa. O máximo que pode ter é uma rebelião, mas no cotidiano ela está presa, ela está submetida ao sistema. E leva spray de gás de pimenta na cara, num ambiente fechado. Vou pedir licença um segundinho, vou pegar algo que devia estar aqui na minha mão já. Vamos. Castigo que nós inspecionamos no Rio Grande do Norte, e aí eles contavam para a gente, né? Era uma cela com capacidade para uma pessoa que tinha 9 pessoas. Aí, olha só o nível, né, de situação. Além de a gente ter a utilização de armamento menos letal dentro desses espaços fechados, armamentos que são para ser utilizados, alguns deles em ambientes abertos, né? Eu encontrei isso daqui numa cela. Esse daqui é uma munição deflagrada de um armamento menos letal que se chama lançador. Ou seja, precisa ser utilizado num local aberto e com uma distância muito grande. Isso aqui estava dentro de uma cela exígua de uma pessoa, com capacidade para uma pessoa com 9 pessoas, e nessa mesma cela, além desse tipo de violência, existe um outro tipo de violência que era 9 pessoas lá não tem, o Rio Grande do Norte não tem acesso à água, como em várias partes do Brasil, né? Acesso à água de forma ilimitada. Então, eles tinham 2 quedas ou 3 de água por dia, de 10 minutos, tendo que utilizar essa água desde o seu consumo até para limpeza, lavar roupa, enfim, todas as questões que a gente precisa de água. E deram para eles 2 recipientes como esse. Eles tinham, tipo, 2 recipientes, apenas 2 recipientes, assim, para armazenar essa água para o dia todo, para essas 9 pessoas. Então, quando eu cheguei lá, a maior reclamação não foi nem essa da violência, mas foi a de não ter acesso à água. A de estarem com sede, num estado que é extremamente quente, tem aquelas temperaturas elevadas, obviamente eles não têm acesso ao ventilador, a nada. Então, assim, essa é, né, a combinação da tortura física e psicológica. Mas esse tipo de munição a gente encontra, infelizmente, em muitos locais. Fica esse tipo de munição que é para usar em locais abertos, é muito, muito utilizada dentro das celas, no interior das celas. Isso aqui pode causar morte. Dependendo de onde você acerta, da distância, de vários fatores, isso daqui é super grave porque pode resultar em morte. O que você está dizendo é que você tem no Brasil presídios que são câmaras de tortura. É disso, nada menos. Todos que eu visitei. Todos? Quantos Todos. você visitou até hoje? Estou há muitos anos no mecanismo, né? Eu fiz até um levantamento que não está atualizado, mas foram mais de 30 inspeções. Eu conheci todas as regiões do Brasil, visitei muitos estados, então você começa a perceber de fato que além do trabalho que o mecanismo realiza, não só a partir de mim, mas de outros peritos, mas eu tive a oportunidade de fazer quase o Brasil inteiro, né, de conhecer quase todas as unidades da federação. Realmente você observa que os problemas no sistema prisional são estruturantes e que eles não são regionalizados e que de norte a sul você encontra esse tipo de violência, né, que é uma violência estruturante. A tortura ela é um crime cometido de forma endêmica no país, mas ela também é um crime de oportunidade. Por isso que nós falamos tanto da necessidade da instalação de mecanismos estaduais de prevenção e de combate à tortura, porque nós precisamos, de fato, de uma fiscalização independente e autônoma, que é o caso do mecanismo, que é o órgão de Estado, nesses espaços e também de forma regular. Só o mecanismo nacional não dá conta de fazer a visita regular nesses ambientes. Agora, Bárbara, eu tenho várias perguntas para você, estou muito chocado com essa história. Como é que em 2 estados governados pelo PT, e não é que eles começaram a ser governados ontem, o PT está na frente do governo do Ceará há um par de anos, né? Acabou de ser eleito o Eumano, né, no segmento do Camilo. Então, o PT está há muitos anos no Ceará. É o segundo mandato da governadora Fátima Bezerra no Rio Grande do Norte. Como é que isso acontece em estados governados pelo PT? Porque o sistema penitenciário é estadual, né? Os presídios são administrações estaduais. Como é que isso acontece em governos do PT? E no Rio Grande do Norte tem também uma unidade federal, né? Bom, Mauro, foi uma pergunta que eu também me fiz, né? Sobretudo, enfim, esses 2 estados que você citou, Rio Grande do Norte e Ceará, que são os que têm índice de violência em relação a essa prática da FTIP maiores, assim, na minha avaliação. O Ceará, inclusive, para você ver como o problema é estruturante, né? Primeiro, eu gostaria de deixar uma fala geral de que sistema prisional parece que nunca interessou ninguém, absolutamente. Ninguém.
Assim, os problemas que nós temos, eles não são dos últimos 4 anos, 6 anos, 8 anos, eles são um problema totalmente estruturante. No entanto, quando a gente vê algumas lideranças à frente, a gente tem uma expectativa maior, na minha opinião, né? Eu costumo cobrar mais de quem eu tenho mais expectativas por vários motivos. Claro. Mas eu quero te dizer que, por exemplo, a impunidade, né? O jeito que a impunidade impera no Brasil e como a gente realmente, de forma estruturante, legitima a tortura, o caso do Estado do Ceará, o atual secretário é o Mauro Albuquerque, que é um dos idealizadores do procedimento, da quebra do metacarpo. Então, o que a gente percebe é que, além da impunidade, existe uma promoção das pessoas. O que você está dizendo é que o secretário, ele é o secretário do quê? De segurança ou da administração penitenciária? Nossa, agora me deu, não sei se é da administração ou da segurança. De qualquer forma, ele devia estar afastado desse serviço, porque não lembro agora. Mauro Albuquerque. Albuquerque. O sujeito que é um dos idealizadores desse sistema de tortura, de quebrar dedos, né, das mãos dos presos, é secretário do governo do PT. Eu fico meio assim, sem palavras também, porque além de não ter... Ele é o secretário de administração penitenciária do estado do Ceará. Pronto, porque às vezes é tanta coisa no Brasil, mas enfim, ele simplesmente está na mão dele a pauta toda, né, da privação de liberdade, da questão conectada diretamente ao sistema prisional, que tem um legado horrível, né, de tortura. O estado do Ceará é um dos estados que tem mais violência no sentido da custódia das pessoas do sistema prisional. Então, são coisas que a gente não entende. No estado do Ceará, eu particularmente acabei não fazendo uma intervenção por vários motivos. Eu estou atuando mais no Rio Grande do Norte. Nós tivemos uma conversa esse ano, em março, com a governadora, pedindo, né, uma prioridade para a perspectiva dessa questão da violência no sistema prisional. Mas é isso, né, Mauro? Eu acho que, de fato, a gente não tem... O Brasil não tem interesse, né, independente de legendas, enfim, não tem interesse nessa pauta. É uma pauta muito espinhosa, mas eu tenho uma tendência de cobrar mais, sim, quando a gente vê que a gente tem governos que não deveriam reproduzir esse tipo de violência, manter ou promover, né, esse tipo de violência dentro desses espaços. E qual é a postura, qual foi a postura da governadora Fátima Bezerra, que é muito respeitada na esquerda, inclusive, nessa reunião com vocês, com o mecanismo? Ela acolheu, né, as nossas sugestões, falou que ia dar uma prioridade, que ia, enfim, se comprometer mais com essa pauta. Eu acho que, infelizmente, Mauro, falta muito conhecimento das pessoas, né, em relação ao sistema prisional. Eu me encontro muitas vezes falando sempre com as mesmas pessoas. Parece que ainda é uma caixa hermética, por mais que a gente tenha produção de relatórios, parece que ele não consegue atravessar, né, esses muros do relatório para chegar nas pessoas. E vou te dizer mais, quando a gente fez quando nós fizemos a inspeção em novembro, e aí deu toda aquela questão do Rio Grande do Norte em março, nós voltamos em março, mas aí não só o mecanismo, nós fizemos uma comitiva, eu organizei com Defensoria Pública da União, Conselho Nacional de Direitos Humanos, o próprio governo federal e o Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, para a gente voltar para o Estado e pedir realmente um compromisso, né, de algo que passou dos limites e que realmente, olha, eu nunca tinha feito uma inspeção onde todas as celas nós encontramos pessoas machucadas, altamente machucadas, e nós viramos as costas do Rio Grande do Norte para voltar para Brasília e eles sofreram retaliação. Não acredito. Está no relatório. Todas as celas que você visitou no Rio Grande do Norte tinha gente ferida e muito ferida por conta de tortura. Exatamente. Governadora Fátima Bezerra, pelo amor de Deus, como é que é possível uma coisa dessa? Nós precisamos priorizar. E aí você voltou depois de fazer a inspeção e eles apanharam mais ainda, sofreram mais torturas. Foi uma das primeiras vezes que a gente conseguiu, de fato, constatar. Nós saímos, recebemos a denúncia, nós movimentamos o Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura, muito atuante no Estado, junto com a Defensoria Pública, eles voltaram e fizeram um relatório constatando as retaliações. Isso está no nosso relatório, que foi publicado no fim de março. Então, assim, realmente, né, é falar sobre a impunidade. Nada acontece. E quando acontece alguma coisa, é uma promoção. Então, a gente fica muito preocupado com essa política, com essa forma estruturante do Brasil de ver o sistema carcerário como esse lugar de punição, de repunição, de produção de violência e morte também. Porque, assim, nós encontramos, Mauro, também muitas situações
de mortes. Não deve ocorrer nenhuma morte, né, nesse ambiente. O Estado tem a custódia da vida da pessoa. E muitas mortes, muito banalizadas, nós fomos a fundo, estamos ainda investigando um suposto suicídio que ocorreu na unidade de tratamento psiquiátrico, no hospital de custódia de lá, estamos ainda investigando. Houve uma morte, por exemplo, que a pessoa me disse, morreu por tuberculose. Eu fui até o ITEP, Instituto Médico Legal, no órgão de perícia, e quando eu fui ver o laudo da pessoa e o corpo, na verdade, ela morreu por desnutrição. Nossa. Quer dizer, tuberculose, ela foi lá na frente. Ela tinha um quadro de... Eu nunca tinha visto. A pessoa, ela era assim, reta. Eu nunca tinha visto aquele nível de desnutrição, eu nunca tinha visto. Então, morreu por tuberculose. Foi por tuberculose? Então, a gente começou a ir atrás, e na verdade, tinha um quadro de desnutrição. Porque no Rio Grande do Norte, a comida não é só ruim, a alimentação. E não é só insuficiente. Ela não existe. Porque a partir do momento que a comida ela vem imprópria para o consumo, ela não existe. Eu fiz o dia inteiro de fiscalização de comida em toda semana, eu não precisava nem abrir a marmita, já chegava no caminhão aquele cheiro de azedo e te causava náusea de longe, de perto, era insuportável. E para piorar essa situação, a questão do calor e tal, o que eles faziam? Quando descia a alimentação, eles colocavam na frente das celas todas as alimentações, aí eu estou falando de 30, 40, 50 alimentações empilhadas, e só quando o policial penal dizia, podem pegar, eles podiam retirar. Isso podia demorar horas para torturar eles, olhando para a comida, todos com muita fome, visivelmente emagrecidos. Ou seja, você tem a alimentação como vetor de tortura que impacta na saúde, você não tem assistência à saúde, e aí você pode ter resultado morte, como a gente viu em mais de uma oportunidade. Olha, bom, você falou, né? A gente tem níveis de expectativa. Eu não espero que o governo de Roraima ou do Amazonas, que são governos de extrema-direita, tenham respeito pelos direitos humanos, mas vou lutar pelos direitos humanos, vou lutar contra a tortura lá. Mas governos do PT, governo do Rio Grande do Norte, governo do Ceará, o secretário de administração penitenciária do Ceará é o idealizador desse método de tortura. É incrível isso. O que você está contando sobre o Rio Grande do Norte, como é que é possível? Olha, tem hora que... E aí, qual é a legitimidade que o PT tem para falar contra a tortura? Vai falar do Carlos Alberto Brilhante Ustra. Carlos Alberto Brilhante Ustra. Bom, tá cheio de Carlos Alberto Brilhante Ustra atuando em governos estaduais do PT, gente. Pelo amor de Deus. Nossa, é um negócio... Teve uma troca de secretários, enfim, houveram algumas trocas, né, nesse novo mandato, e nós estamos, assim, fazendo o nosso papel, sabe, Mauro? Desde novembro do ano passado, esse ano, enviando comunicações, produzindo relatório, tentando... Não, tem que fazer. Papel fundamental do mecanismo contra a tortura. A Bárbara deu uma congelada aqui de novo, já vai voltar. Fazer reuniões com as autoridades locais para mostrar esses... Cortou? Perfeito, voltou. Voltou, não, só para dizer que a gente está nessa tentativa já há muitos meses, né, de mostrar esse cenário e oferecer também soluções através de recomendações de um plano de trabalho grande que deve ser feito. Nós saímos do Rio Grande do Norte com esperança de que, após o conhecimento, né, desse nível de coisas, que haja, de fato, medidas diferentes, efetivas, para garantir o direito dos direitos das pessoas no Estado, inclusive o direito à vida, né? Porque nenhuma vida deve se perder, sobretudo nesse contexto de omissão de socorro, de falta de saúde, enfim. Então, a gente, como nós estamos em junho, né? Esperamos que as coisas melhorem e o nosso trabalho de alerta a gente tem feito. Perfeito. Deixa eu te falar aqui de um caso. A Selma Fernandes está escrevendo aqui. Implantei um projeto de ressocialização no presídio de Florianópolis. Instalei a produção no presídio. No período não houve reincidência. Cidadania em cadeia, uma visão do futuro. Mas ela diz, retirei a empresa por conta da administração, é uma máquina de dinheiro. E aí ela faz duas perguntas para você. E a APAC, que eu não sei o que é a APAC, e depois ela pede o seu contato, que é dialogar com você. Bárbara Coloniesi, como é que ela entra em contato com o mecanismo? Eu posso deixar inicialmente o meu e-mail, ou o e-mail geral do mecanismo, né, para a gente poder dialogar. É importante saber que, embora a gente atue em todo o Brasil, nós temos, cada uma de nós, peritas e um perito que tem lá, nós somos pontos focais, né, de alguns estados. No caso, Santa Catarina acabou ficando... Ninguém quis Santa Catarina, viu, Mauro? Acabou ficando comigo.
É um estado bem complicado, mas eu vou disponibilizar o meu contato, eu não sei agora ou depois, enfim. A gente não pode disponibilizar o que é um e-mail? Eu No não sei WhatsApp não, hein? Pelo amor de Deus, o WhatsApp não. Meu WhatsApp já faz tempo que é do Brasil, mas tudo bem. Então, a PAC, Mauro, o mecanismo nacional, como tem muitas trocas de peritos e peritas, né? A gente acaba ainda tendo que sempre refazer alguns posicionamentos e tal. Mas a PAC é, assim, um local que como é que eu posso dizer? Tipo, administrado pela Igreja Católica. É um espaço, sistema prisional, mas as pessoas ficam o tempo todo transitando sem algemas, é extremamente humanizado, ele realmente preza pela dignidade humana. As que eu visitei, todos têm cama, lençol, coisas que eu nunca vi, né? Tipo, roupa de cama no sistema prisional, travesseiro, as pessoas estão em atividade de trabalho, de educação, cultural. Então, assim, eles conseguem, de fato, na minha opinião, sem entrar se é bom, se é ruim, se eu né? Mas assim, eles conseguem entregar um espaço com dignidade. Os índices de reincidência são baixíssimos, porque a pessoa de fato tem um contato mais próximo do que prevê a lei de execução penal. Existe um grande debate no sentido de que tem um viés religioso, né? É imposto um viés religioso, então existe um grande debate porque ele vai contra a laicidade do Estado. No entanto, também é importante dizer que as pessoas que vão para a PAC, elas não são obrigadas a irem, né? Existe todo um termo de consenso, né, de consentimento, perdão, de que elas vão. Por exemplo, eu quero ir sabendo de que vai ter uma perspectiva religiosa e tudo mais. Então, assim, acaba tendo um efeito e um resultado, como eu disse, de baixa reincidência, eles acabam entregando, em grande parte, né, do cumprimento de pena, dignidade. No entanto, essa perspectiva de que afronta a laicidade do Estado é uma grande questão. Mas, assim, só para dar um resumo, sem uma posição específica em relação a isso, só trazendo constatações. Tá bom. Olha, tem uma pessoa aqui, a Daniela, deixa eu dialogar com o questionamento dela, que ela está dizendo assim, deixa eu só ver. Olha, Daniela, onde está aqui a questão dela? Daniela, peraí, né? Concordo que isso tem que ser resolvido o mais rápido possível, mas dizer que o PT sabe e é conivente com a tortura é demais. Daniela, vou te falar o seguinte. Lá no Ceará, a centro-esquerda governa o Ceará desde 2007, com o Cid Gomes. Tá bom, você não quer falar do Cid Gomes não é do PT. Mas o PT governa o Ceará desde 1º de janeiro de 2015. Vamos fazer a conta? 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Vai completar 9 anos de governo do PT. E você acha que o pessoal não sabe? A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, está no governo desde 2019. De novo, 2019, 2020, 2021, 2022, vai para o 5º ano. Não sabe? Em 5 anos não sabe que essa é a situação? No caso do Ceará, nomear como secretário da administração penitenciária um dos inventores do método de quebrar e não sabe? Só lê jornal. Então, calma lá, né? Calma lá, porque realmente é evidente que essa é uma situação conhecida. É evidente que essa é uma situação conhecida. Você acha que os governadores dos estados desconhecem o que acontece nas suas penitenciárias? Faça-me um favor. Bárbara, o que é o mecanismo de prevenção? Deixa eu pegar o nome certinho aqui, né? O que é o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura? Já perguntaram. O que é isso? O Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura é fruto do compromisso que o Brasil assumiu com a ONU na perspectiva de erradicação das práticas de tortura. Uma linha do tempo muito rápida e objetiva é o seguinte: primeiro, que a proibição expressa da tortura está na nossa Constituição Federal, no artigo 5º. Depois disso, o Brasil ele ratifica a Convenção contra a Tortura em 91. E o compromisso que ele assume naquele momento é de criar uma lei federal que tipifique e criminalize a prática da tortura. O Brasil faz isso em 97 com a Lei 9.455. Com o passar dos anos, a ONU percebe que só essa Convenção contra a Tortura, que acreditava que a criminalização da tortura fosse suficiente para erradicá-la,
percebe que não foi. Então, a avaliação mundial da ONU é de que precisava de um outro dispositivo, de fato, para tentar impedir a prática da tortura em espaços de privação de liberdade. Então, a ONU, ela cria o protocolo facultativo a esta Convenção contra a Tortura. Então, o compromisso que o Brasil assumiu quando ratifica esse protocolo é de que iria criar um mecanismo capaz de realizar inspeções regulares a todos os sistemas de privação de liberdade no país, sejam públicos ou privados, para poder criar uma política de fato que previna e combata a tortura, sobretudo com o viés preventivo. Como eu disse, a tortura é praticada de forma endêmica no Brasil, mas ela também é um crime de oportunidade. Cada vez que nós ampliamos a oportunidade da ocorrência desse crime de lesa humanidade, que é a tortura, ele vai ocorrer. Eu posso dizer para vocês nitidamente que na pandemia, quando todos os órgãos fiscalizadores, pelo menos por um espaço de tempo, pararam de fiscalizar, os índices de práticas de maus tratos, tratamentos cruéis, humanos degradantes, tortura foi muito grande. Só quero aproveitar e fazer uma observação. O mecanismo não atua apenas no sistema prisional. Tem outros espaços muito importantes também de privação de liberdade, que são o sistema socioeducativo, as comunidades terapêuticas, hospitais de custódia, hospitais psiquiátricos, delegacias, portos, aeroportos, abrigo para criança e adolescente e também Instituto Médico Legal. Então, nós temos um amplo categorias mesmo de inspeção, né, em locais de privação de liberdade, e cada uma delas apresenta uma prática de tortura de uma forma, né? Algumas têm uma prática transversalizada, que a gente encontra em todos os espaços, e outras têm muitas especificidades. Então, o nosso trabalho é fazer essas inspeções sem aviso prévio, com quem nós quisermos, temos acesso a tudo, a todos os locais, informações, é um trabalho muito importante, e é um órgão muito importante, é um órgão de Estado, não é de governo, e acho que essa é uma das grandes características importantíssimas, porque a gente tem total autonomia e independência no exercício das funções. Vocês são em quantos no mecanismo? Por lei, e eu falo por lei, porque na lei está previsto 11, mas atualmente somos 9. E em 2019, naquela época, né, os últimos 4 anos, a gente chegou a ficar em 4. Porque realmente foram muitos ataques, muitas situações, mas nós chegamos nesse nível de ficar em 4 pessoas. Como é que foi a relação do governo Bolsonaro com o mecanismo? Mais uma vez, o mecanismo contra a tortura é um órgão de Estado, do Estado brasileiro, né? Não é nem de governo, do Estado brasileiro. Como é que foi a relação do governo Bolsonaro com esse mecanismo de Estado? Eu acho que o que mais fala sobre como foi nossa relação foi o decreto, né? Assim, que empossado o decreto que exonerou todos os peritos e peritas e transformou o trabalho em um trabalho relevante não remunerado. É impossível você trabalhar 24 horas todos os dias, né, fazendo inspeções regulares em todo o Brasil e cuidando de todas essas pautas e categorias sem ter uma remuneração, porque você... Eles retiraram a remuneração de vocês? Eles exoneraram todos, retiraram e transformaram um trabalho relevante sem remuneração. Fecharam as portas, porque não foi só isso, teve uma questão física, né, de chegar lá, a partir de agora vocês foram exonerados, é um trabalho, enfim, foi um desmonte total. Nós ficamos 2 meses sem poder realizar o trabalho com os nossos equipamentos, sem poder entrar em sala, enfim, nós ficamos completamente vetados, né, do acesso, foi uma coisa absurda. E depois de 2 meses nós conseguimos uma liminar para atuar, e 2 anos depois o STF, né, julgou inconstitucional aquele decreto absurdo que exonerou todo mundo e sucateou o mecanismo. Mas através da liminar a gente conseguiu trabalhar, mas assim, com todas as dificuldades possíveis, com todos os obstáculos possíveis, mas não só o mecanismo nacional, como outras instituições que resistiram a esse período mais difícil, nós conseguimos, né, manter o trabalho, entregar o trabalho com a mesma excelência que nós fizemos desde o início, né? E agora a gente está muito mais confortável, né, Mauro? Porque tivemos um orçamento bem ampliado e estamos conseguindo trabalhar de uma forma muito mais aparelhada, né, instrumentalizada. Quando foi fundado o mecanismo? 2015. Isso, governo Dilma ainda. Tá. Depois... Mas foi instalado já no governo Temer. No governo Temer, como é que foi a relação do governo Temer com o mecanismo? Não é igual, né? Eu não posso dizer que nós somos impedidos de trabalhar, mas sempre com um pouco mais de dificuldade, precisando de mais diálogo, justificando mais. Como o mecanismo é um órgão de Estado, quem define absolutamente tudo somos nós, atualmente nós 9. Então, não passa por aprovação de ninguém. Relatório não passa por aprovação de ninguém. Tudo que a gente define, onde vai, quando vai, se vai... viajar uma vez por mês, 3 vezes, 5 vezes, quem vai, para qual estado vai, é o mecanismo. Então, às vezes, né, tinha um pouco mais de perguntas, de justificativas, enfim, fica um pouquinho mais denso o tratamento, mas a gente nunca
não posso dizer que a gente foi impedido de fazer o nosso trabalho, não. A gente cumpriu com as nossas prerrogativas e atribuições, com um pouco mais de dificuldade, mas cumprimos. No governo Dilma, vocês chegaram a atuar ou foi só criado? Não, chegamos a atuar. Nós começamos a atuação em março de 2015. Tivemos essa... Como é que foi a relação? Né? Não, excelente. 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 A gente teve todo o apoio possível, né, do momento. É claro que com os anos a gente vai evoluindo, vai tendo um pouco mais de espaço, vai criando também espaços mais adequados ao que é o trabalho do mecanismo, mas a gente começou, né, com o pé esquerdo, inclusive. Como é que é a relação agora com o terceiro governo Lula? Então, como eu disse, pela primeira vez a gente teve um aumento de orçamento bastante importante, o que demonstra, né, um apoio grande. Porque, Mauro, não existe independência e autonomia sem orçamento. Então, assim, com todo o plano de trabalho que nós temos, com todas as esferas que nós temos que atuar e onde queremos alcançar, o apoio financeiro ele é muito fundamental. E a gente teve, de fato, um incremento grande nesse sentido. A gente está esperando um pouco mais de equipar equipes, porque nós estamos muito pequenininhos, são uns 9 peritos e peritas, com 2 administrativas. Seria interessante ter um pouco mais de apoio para poder produzir mais material, sistematizar um apoio técnico seria interessante, ou tudo que foi desmontado. Para você ter uma noção, na época, antes de entrar o governo Bolsonaro, nós tínhamos 9 pessoas para dar apoio para nós. Apoio técnico para sistematizar vários tipos de informações, criar outros tipos de produtos. E nós ficamos com 0, né, com uma administrativa. Agora, depois de muito tempo, conseguimos a segunda. A gente ainda espera um pouco mais de pessoas para poder fazer um trabalho ainda melhor, mas essa sinalização, né, tanto do orçamento como também o aporte do governo federal nesse retorno ao Rio Grande do Norte, para dialogar de governo a governo, com toda essa delicadeza também do governo que está lá, foi bem fundamental. Acho que o Ministério tem mostrado esse apoio para a gente, embora a gente tenha total independência e autonomia, mas tem mostrado interesse pelos direitos humanos, e é bem satisfatório poder, de novo... Ministério é o Ministério. Oi? Quando você fala Ministério, é o Ministério da Justiça? Esse orçamento de vocês Não, é de qual Ministério? Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Ah, perfeito. A relação de vocês, então, quem define o orçamento sai do orçamento do Ministério dos Direitos Humanos. Exatamente. E foi bastante mais robusto em relação aos outros anos, né? Então, e essa ida para o Rio Grande do Norte na delegação, que o Ministério tem aceitado, né? Através da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos e outras coordenadorias, estar com a gente também é uma sinalização muito importante, porque nós ficamos, assim, abandonados mesmo nos últimos anos, então é importante demais esse passo, né? Você tem uma expectativa positiva em relação a esse diálogo com o governo do Rio Grande do Norte? Você está achando que vai melhorar finalmente ou não? Eu acredito que sim, porque o que eu avaliei naquele momento da reunião foi o desconhecimento daquele nível de violência. Aí também nós ouvimos situações em relação à pandemia, o quanto que aquilo também tomou atenção para outros focos, para outras situações. Me pareceram algumas justificativas coerentes, talvez eu tivesse feito escolhas diferentes, mas enfim. Mas assim, o diálogo foi muito bom, foi muito aberto, pareceu muito coerente, e eu acredito sim na boa vontade a partir dos conhecimentos dos fatos muito extremos. E Mauro, de verdade, eu estou nisso há muitos anos, tem muitas autoridades que estão lá em cima que não têm noção do que acontece na ponta. Inclusive, a delegação do governo federal, quando entrou com a gente, até eles ficaram extremamente aterrorizados. Como é que é possível que esses políticos não leem jornal? Esses políticos não assistem documentários, esses políticos não conversam com as pessoas. Como é que é possível que um político não conheça, não saiba? Olha, assim como o juiz não sabe, assim como muitos promotores não sabem, é complicado, mas assim, mesmo as instituições que têm atribuição legal de fazer e obrigação legal de fazer inspeções, mesmo essas autoridades, elas não fazem o trabalho, né? Imagina alguém que não tem a obrigação de fazer. O que eu queria falar aqui era que acho que a gente tem que deixar esse convite, sabe, para que as autoridades também estejam nesses espaços, né? Então, eu acho que por mais que a gente produza um relatório, o relatório ele não tem o cheiro, ele não tem a dor, ele não tem o choro, ele não tem um monte de coisas que eu percebo cada vez mais que levar a pessoa em loco, ela tem tido um efeito mais interessante. Mas é só para dizer para ti que
as próprias autoridades que deveriam estar nesses espaços inspecionando, que não passam do cafezinho com o diretor, nem essas autoridades, que são obrigadas a fazer esse trabalho, fazem. Então, assim, não é para relativizar, nem para tirar culpa. Eu fui muito dura, inclusive, nas minhas críticas em relação ao estado do Rio Grande do Norte, mas eu quero te dizer que a gente tem que olhar para o todo. Olha esse caso do rapaz que foi levado amarrado. Pois é. Eu fui falar de tortura no Acre agora para formar os novos peritos. Aliás, temos um mecanismo novo, o mecanismo estadual de prevenção e combate à tortura do Acre, uma grande vitória. E assim, eu fui levar e o meu PowerPoint ainda era do Genivaldo. Mas o Brasil ele tem essa velocidade de absurdo de prática de tortura. A juíza não viu os vídeos, a juíza afirmou que não houve tortura sem ver todo o material produzido. Olha o que eu estou falando. O judiciário que só olha para os brancos. Enquanto o judiciário ignorar toda a nossa população e marginalizar... Como é que eu faço? Uma juíza, num caso extremo daquele, conseguiu se negar a ver. Então, assim, realmente, em 2023, o retrato da invisibilidade da nossa população preta, pobre, periférica, o que de fato é angustiante, porque passa ano, a gente tenta crescer com as pautas, mostrar essas diferenças, a seletividade penal, a criminalização da pobreza, e a gente avança muito pouco. Olha, eu tenho aqui um pedido... deixa eu só pegar o nome dele aqui para poder dizer claramente. Da Maria Luísa, pedindo para ter entrevista com os dois ministros, o Ministério da Justiça e o Ministério dos Direitos Humanos. Então, eu estou começando, eu fiz o pedido de entrevista, inclusive, para que ele estivesse aqui para dialogar com a gente, ao Rafael Velasco. Rafael Velasco é o secretário nacional de políticas penais do Ministério da Justiça, que é a quem está subordinado este órgão, essa agência chamada Focopem, que é esta que ensina tortura país adentro. Ele disse que não podia estar, ele está em Curitiba hoje, mas ficou de vir dar uma entrevista, já fiz o pedido formal para que ele venha conversar com a gente. Como é que é a relação de vocês com a Senapen, a Secretaria Nacional de Políticas Penais? Bom, temos que ter uma relação, inclusive, porque o Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, quando eu falei aquele compromisso do Brasil com a ONU, o Brasil tinha que criar um mecanismo de prevenção à tortura, né? Como em outros países do mundo, outros 70 países do mundo. Mas o Brasil inovou e criou um Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura devido às dimensões continentais do nosso país. Então, é um modelo único no mundo. E nesse sistema, além do Comitê Nacional, Mecanismo Nacional, está a Senapen e o CNPCP. E, bom, nós temos que ter uma relação direta com a Senapen, e o que nós esperamos e temos a expectativa nesse momento, que ainda estamos um pouco afastados, já faz 6 meses que trocou todo mundo, enfim, mas nós estamos disponíveis ao diálogo. Mas qual o diálogo, Bárbara? É o diálogo para construção. Para construção de protocolo de uso da força, para debate sobre o que já acontece, para pensar em como mudar essa situação a fim de respeitar e garantir o direito das pessoas. Então, assim, a gente ainda está na expectativa. Tivemos uma reunião no fim de maio com o Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, falamos muito do nosso posicionamento, o Rafael inicialmente se colocou à disposição para o diálogo, mas ainda muito incipiente, ainda muito... Mas o que a gente vê, desculpe, assim, Mauro, comentar, mas... a gente precisa, talvez, conversar mais entre os ministérios, Embora a gente seja autônomo e independente, o Ministério da Justiça precisa conversar mais com direitos humanos, porque quando acontece a crise no Rio Grande do Norte, o Flávio Dino ele sai falando sobre vamos fazer vagas e vamos comprar armamentos, E são 2 diretrizes que nós não temos absolutamente, Porque não é com violência e nem com vagas que você vai mudar a realidade, absurda, violadora do sistema prisional brasileiro, É com desencarceramento, é com uma política adequada de poder oferecer para essas pessoas de fato, o trabalho, a educação, atividades, banho de sol, água, alimentação, afeto. Eu tenho falado muito do afeto, Mauro, porque existe uma negativa muito forte da prática de afeto. No Rio Grande do Norte, assim como em Santa Catarina, muitas das visitas de familiares, ela não pode ter o toque, Se você tocar a pessoa, abraçar seu filho, pegar a mão, você perde a visita, você não acredito. Você está falando sério? Estou falando seríssimo, isso é uma tendência. No estado do Goiás criaram uma presídio especial, especial para torturar, só faltou falar que era especial para torturar, que é essa lógica do não contato, de fazer as visitas familiares através de parlatório, aí você rompe com relacionamentos com filhos, com esposas, com maridos, então você não pode mais ter o toque, Tem uma tendência de olhar para o sistema dessa forma, sempre com a justificativa absurda do viés de segurança, podendo violar qualquer direito, inclusive, que está lá na Constituição, que está na lei de execução penal.
É uma tendência que tem aumentado no nosso país. O estado de Goiás, né, é um estado que gosta muito de implementar e ser pioneiro nessas práticas violadoras, né? O CNJ esteve lá faz pouco tempo e daqui a pouco vai ter relatório, outros debates, já tem algumas notícias. De fato, o Brasil está sempre sendo primeiro lugar como mau exemplo no sistema carcerário, né? Mauro, tá fechado. Um estado que teve Ronaldo Caiado, que tem Ronaldo Caiado, governador, teve Marconi Perillo e outros, realmente não dá para esperar nada melhor. Algum estado brasileiro é exceção nesse cenário? Tem algum estado que você fala, olha, lá é um pouco melhor, ou não? Não. E essa é a resposta mais fácil, a pergunta mais fácil. Não. Como eu te falei, né, a gente consegue identificar de norte a sul toda essa prática de violência é muito estruturante. Muitas pessoas me perguntam isso porque falam, o sul do país que é uma referência em quê? Né? É que a referência disso, não sei o que, pode até ter em algum nível, assim, uma qualidade de vida melhor a partir de algum parâmetro para o mundo livre, não para privação de liberdade. Quando sair o relatório de Santa Catarina, vocês vão ver o incêndio que houve em fevereiro, que matou a população LGBTI, e a gente tem que falar muito sobre essas populações vulneráveis. Vocês vão ver o lugar. Masmorra não é adequado, tem que ser abaixo. Eu ainda não consegui definir como eu vou chamar aquele espaço onde as pessoas estavam. Porque aquele espaço é impróprio para qualquer ser, para uma planta, para qualquer coisa, vocês vão ver. E olha que nós fomos lá no fim de abril, isso aconteceu em fevereiro, o cheiro que estava lá ainda era algo impressionante, assim, um espaço que a gente fala muito de vetor de tortura, Mauro, mas a gente tem que começar a falar de vetor de morte. O Brasil, ele produz muitos vetores de morte. Tortura está ficando leve para o sistema prisional. Então, que a gente pense um pouco mais sobre o que a gente está fazendo com a nossa população, porque essa conta é da sociedade. Nós temos que abraçar tudo isso. Nós precisamos abraçar. E vou falar mais, Mauro, ninguém está livre de prisão, viu? Ninguém está livre de prisão. Lembre-se das mulheres que acabaram presas na Alemanha, né? Então, assim, ninguém está livre de prisão. Acho que a gente tem que olhar para esse espaço como um espaço que é de responsabilidade da sociedade, mas também pode ser um espaço para qualquer um de nós. É impressionante, Bárbara. Esses relatórios do mecanismo são públicos? Todos são públicos, todo o nosso trabalho é público, notas, resoluções, relatórios. Então, é só vocês colocarem MNPCT, relatórios, que vai aparecer. Inclusive, com o desmonte, com a entrada do governo Bolsonaro, a gente perdeu, né, o acesso ali a colocar nossos relatórios de forma pública no site. E nós criamos um site que é muito simples, mas que está lá todo o nosso material, que é o que importa, o conteúdo, né? Como é que chama? Como é que é o endereço do site? Você coloca WordPress MNPCT. E aí ele já aparece. Mecanismo Nacional de Prevenção à Tortura, MNPCT. Isso. Quando é que vocês fecham o relatório sobre a inspeção em Santa Catarina? Ai, Mauro, pergunta do milhão essa hora. É muito pouco braço para muita demanda, não, né? Não, só uma projeção. Na previsão, aí você vai fazer isso gravado ao vivo aqui, você... Não, sei lá, 6 meses? Não, menos. Não, eu queria só deixar combinado, não precisa falar o prazo, eu queria só combinar com você o seguinte, assim que vocês fecharem o relatório, de você voltar, porque seria, acho que, muito interessante e educativo para mim, para nós todos aqui, entender o que é um relatório, né? O que é que vocês viram lá, o que vocês constataram, o que como é que se faz um relatório, tem fotos, tem vídeos, quais são os materiais que vocês têm, fazer porque imagino que vocês mostram o relatório e vocês vão fazer essa apresentação do relatório em alguns lugares, né? Em vários lugares, né? A gente faz então, venha fazer a apresentação como vocês fazem, mostrar PowerPoint, mostrar vídeo, mostrar foto, fazer a descrição. Se você quiser trazer mais gente do mecanismo, olha, fica desde já combinado, tá, Bárbara? Eu acho que você fez uma abordagem muito leve de foto, viu, Mauro? Eu teria escolhido outras, inclusive. Porque a gente tem que mostrar a realidade. Muitos lugares que eu vou, que eu passo as fotos, o pessoal fica assim, e é sobre isso. E que bom que está todo mundo se chocando com a situação, porque ela é chocante mesmo. Então, eu aceito esse momento do lançamento do relatório, mas eu quero fazer um PowerPoint, sim. Porque eu quero falar de cada coisa dessa ilustrando. E eu acho que essa é muito a diferença do nosso trabalho. Bom, então, independentemente de Santa Catarina, a hora que você quiser montar uma apresentação e vir aqui, pode ser... O de Santa Catarina já está combinado, mas fora de Santa Catarina, se você quiser fazer uma visão geral do que é o sistema penitenciário brasileiro no PowerPoint, aqui a gente vai mostrando,
desde já, fica combinado. Bom, aqui é tua casa. Mi casa é tu casa, como dizem nossos espanhóis. Realmente, acho que é um tema crucial para nós. É impossível conviver com um país em que as prisões são verdadeiras câmaras de tortura. É muito triste, e isso, como você falou, estrutural, atravessa da esquerda à direita. Então, é bom também a gente ter mais compaixão quando a gente ouve falar de rebelião de presídios, né? Porque tem também uma rendição cada vez maior da esquerda ao discurso da direita, né? Bandido bom é bandido morto, né? Essa coisa, por exemplo, a extrema-direita está tendo a oportunidade de conhecer o que é Papuda, né? Porque a turma do golpe está lá. Né? E agora a gente tem uma postura na esquerda que eu acho inaceitável, que é ótimo que eles estão aprendendo o que é presídio. Não é ótimo. Ninguém tem que estar lá, nem os negros pobres, nem essas senhoras de classe média que tentaram o golpe. Não dá, é inaceitável uma coisa dessa. Né? Agora, de fato, a extrema-direita está conhecendo o que são os presídios agora, né? Por isso, Mauro, que eu fiz aquela fala, né? Esse espaço, ele pode ser para qualquer um de nós, né? A gente não pode se furtar disso. E só um comentário sobre isso, nós fomos, né, como vamos em todos os espaços, pessoal de privação de liberdade, inclusive sobre várias críticas, né, que, enfim, cada um tem a sua... A gente vive no espaço democrático, num país democrático, é sobre isso, mas nós visitamos como qualquer outra pessoa, né? Toda a Papuda, toda a unidade feminina, incluindo as pessoas que estavam lá, obviamente, naquele dia da manifestação, e assim, eles falavam, a gente está sendo torturado porque a nossa comida é muito ruim. Eu disse, não. Eu esperei todo mundo falar e falei, vocês não estão sendo torturados porque essa comida está sendo entregue especificamente para vocês. Essa é a alimentação histórica do sistema prisional do Brasil. E aí eu comecei a contar para eles um pouco do que era, né, o presídio, e eu falei, o que vocês estão vivendo não é diferente. O pessoal dos golpes, o pessoal dos golpistas que estavam presos na Papuda e na Comé? Isso. Nossa, eles achavam que eles estavam sendo, que eles estavam tendo um tratamento diferente e sendo torturados a partir do tratamento, a partir da violência, do spray de pimenta, a partir da alimentação que realmente é péssima. E por que é péssima, Mauro? Eu gostei da ideia de a gente fazer um sistema prisional de fotos e histórias, porque a alimentação é um grande vetor de tortura, né? Que pode levar, inclusive, a um vetor de problemas de saúde e morte. No Distrito Federal, R$11 para 3 alimentações. Gente, por favor, parâmetros mínimos. Como é que você vai alimentar uma pessoa com 3 refeições, almoço, jantar e café da manhã com R$11? Não existe isso. Gente, quem fiscaliza esses contratos? A gente tem que ter parâmetros mínimos nacionais e 3 alimentações não é suficiente. Todo mundo na pandemia ficou um pouco aprisionado e percebeu o quanto de ansiedade que isso gerou, estando no conforto dos seus lares, come mais e não sei o que, as pessoas são privadas de tudo. Se a gente sentiu necessidade, se a gente ganhou um pouco de peso na pandemia, imagina essas pessoas que ficam lá num ambiente estéril, sem ter contato com nada, com o mundo externo, com um livro, com nada, absolutamente, não tem atividade, enfim, por justificativas absurdas. Então, assim, só para dizer que eles achavam que estavam tendo um tratamento diferente e eu simplesmente expliquei para eles que não, que aquilo é o sistema prisional brasileiro e que já tem muita gente falando sobre isso e que a gente tem muita produção no Brasil diagnosticando, né, a precariedade desse sistema e a violência que ele é baseada e que era simplesmente, eles estavam vivendo simplesmente o que era o cárcere brasileiro. Eles estavam achando que era só com eles, que era um esquema de tortura só para eles ali que tinha sido montado. De não acreditar que aquilo era o sistema prisional. E é sobre isso. Como é que eles reagiram depois da sua fala? Oi? Como é que essas pessoas reagiram depois da sua explicação? Eu acho que, de alguma forma, houve uma conformação, assim. As pessoas me olharam, daí falaram, nossa, não sabia, não conhecia. Acho que foi um momento de troca, né? Assim, eu falei, por isso que a gente tem que prestar atenção em todos os ambientes, em todas as estruturas. E falei, ninguém está livre do cárcere, a gente não sabe o dia de amanhã. E se a gente quer ter um cárcere, de fato, que tem aquele objetivo da ressocialização, a gente precisa, inicialmente, começar pela garantia da dignidade humana. A nossa Constituição fala disso, né? Então, se a gente quer pensar um espaço que não seja estéril, que não se resuma a um depósito de pessoas, a um campo de concentração, então a gente precisa pensar nesse espaço como um lugar digno para que essas pessoas retornem, né, numa perspectiva, de fato, de tentar se reintegrar e tudo mais. Então, foi uma experiência bem
interessante, assim, sabe, estar lá. Mas eu levei para eles, assim, muitas informações e eles entraram numa lógica que é quem está no sistema prisional, que é de desinformação total, né? E aí a gente faz também esse trabalho de compartilhar, mas muita gente ficou emocionada, eles falaram que não sabiam, algumas pessoas tiveram falas, né, no sentido de, nossa, mas é assim com todo mundo, mas é assim no Brasil inteiro, ficaram chocados, né? Que aquilo seja o tratamento realmente dado às pessoas privadas de liberdade no país. O Joaquim Silvino pergunta: você já foi para a ONU? Já foi falar na ONU? Já foi falar no exterior? Opa, congelou de novo, mas já vai voltar. Já vai voltar. Deixa eu ver. Bárbara. Como nós somos um braço, né? Participações internacionais, sim. Oi. Oi, Ana, voltou. Algumas participações. Tá. Não, então, como nós somos, né, um braço da ONU no Brasil, porque a gente nasce do compromisso que o Brasil tem com a ONU na questão da erradicação da tortura, então, sim, já fiz algumas intervenções e nós, outros peritos e peritas também, falando do Brasil para a ONU. E, pessoal, posso garantir uma coisa para vocês. As pessoas ficam em silêncio. Quando o Brasil fala, as pessoas ficam em silêncio. Todas as vezes que a gente está conversando com a América Latina, a gente vê outros problemas, quando o Brasil fala, é algo assim que fica uma liderança isolada sobre violência, sobre violação, sobre que eu falo que o Brasil é ótimo para ser mau exemplo, é muito destacado, assim. E nem a gente sabe que as prisões são terríveis em toda a América Latina, mas o Brasil é um ponto fora da curva, é isso? Muito um ponto fora da curva. Nossa. Muito. E vou dizer mais, porque o nosso excesso, né, na prática de violência, na tortura e na legitimação, alguém no chat até comentou sobre a população apoiar, e é verdade. A população apoia, né, esse sistema carcerário vigente. A gente também, essa quantidade de pessoas, Mauro, por exemplo, eu vou discutir política pública com os atores da América Latina, eu não consigo, porque eles têm preso 10 mil pessoas, 30 mil pessoas. Gente, não dá para aplicar um monte de ideias para 1 milhão de pessoas. Então, assim, a gente já fica fora da curva até em discussões básicas, porque a gente não consegue, porque o nosso cenário é tão absurdo que não consegue nem trocar uma ideia para tentar pensar alguma estratégia ou copiar alguma boa prática para instalar no nosso país. Passado. A Célia Soares diz: o melhor programa do Café da Fórum até hoje. Não sei se o programa foi o melhor, a gente teve bons programas. Eu te digo, Bárbara, uma das entrevistas mais impactantes que eu fiz até hoje aqui na Fórum. Realmente, não... chocante a entrevista contigo. Realmente muito forte e quero te dizer que é para vir sempre, tá? É para vir sempre. Parabéns pelo teu trabalho. Então, Bárbara Coloniese, ela é uma das 9 peritas do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Um mecanismo fundamental para o país e para pensar a possibilidade de um país que seja minimamente humanizado, porque esse é um país desumanizado, completamente desumanizado. Obrigado, viu, Bárbara? Parabéns pelo teu trabalho e da sua turma aí, seus 8 colegas do mecanismo. Muito obrigada. E só para dizer que a Célia falou sobre população trans, a gente também vai lançar esse ano um relatório temático sobre a população LGBT encarcerada, então a gente volta a falar desse assunto em breve. Opa, vamos fazer um programa sobre isso. Então, nós temos um programa para apresentação geral, né? Temos um programa sobre Santa Catarina, para ver como é que é um relatório, e vamos apresentar o relatório sobre a população trans nos presídios. Vamos sim. Obrigado. Combinado, obrigada.